Saudações vascaínos, galera. A gente tá aqui para falar de um tema chato, talvez, né, Rafa? Teve a reunião do conselho que acabou em confusão. A galera tava falando que a confusão foi por causa do Leve. Mas, enfim, o Rafa, ele foi... Para quem não sabe, né, eu sou jornalista, o Rafa também é jornalista. O Rafa foi atrás de fontes, né? Ele conversou com galera da oposição e da situação para a gente poder tentar entender o que aconteceu nessa reunião, o que se tratava a reunião, por que ela acabou com os ânimos à flor da pele. Algumas pessoas dizem ainda que foi para quase a vias de fato ali na reunião. Eu não sei se chegou para tanto. Mas enfim, Rafa, eu queria que você desse um panorama geral ali de quem que você, com quem você conversou, o que essas fontes falaram, o que rolou na reunião. Primeiro se apresenta aí pra galera. Tudo bem, gente? Olha, eu acho que num primeiro momento seria bom até a gente se posicionar sobre o quanto é prejudicial para a torcida as reuniões não serem transmitidas. Que, assim, quando a gente fica no escuro, né, se disse-me-disse, né, que fulano falou outra coisa, Beltrano, isso e aquilo, e fica dando margem a especulações, muita gente tentando vender narrativas, interesses X, política, né? Agora, quando as pessoas sabem o que está acontecendo, né, aí já é outra dinâmica. A gente ia saber a verdade de fato, não ia ficar essa guerra de narrativas, né? Claro que em reuniões de caráter sigiloso, que envolvem documentos, tem uma questão estratégica, a gente até consegue entender. Só que nenhuma não me parece o caminho mais adequado. Até porque tem muito assunto que dá para que é de interesse da torcida, né? Exato. Não vai seguir essa linha estratégica de nossa, é super sigiloso, a gente não pode transmitir, né? Porque dá pra entender, igual você falou, tipo, tem coisa que não dá pra divulgar, porque daí você vai ter rival assistindo, não vai ter só torcida, tá ligado? Você vai ter gente com outros interesses ali assistindo e pode ser prejudicial pro clube, beleza. Mas tem coisa que a torcida precisa saber. Então, Murilo, na reunião dessa quarta, a ideia era que a diretoria do Vasco discutisse o ajuizamento da ação de recuperação judicial. O que é o ajuizamento? Quando você faz o ajuizamento da dívida, normalmente estou lendo aqui, tá? É um recurso legal para que credores recuperem valores não pagos após tentativa de acordo sem sucesso. Então, ajuizar uma ação de cobrança é para iniciar uma ação judicial, que você detalha a dívida, notifica o devedor, que aí ele começa a ser de defesa. Então, ajuizar não é tipo aprovar o plano de recuperação judicial. Não era isso que estava sendo discutido na reunião de ontem. Aí a apresentação ficou a cargo da empresa Álvares e Marçal, né, que foi contratada pela gestão Pedrinho. E essa empresa é uma das responsáveis pelo estudo da reestruturação. Sim. Então, a ideia era ter o debate e o referendo do ajuizamento da RJ, né? RJ, abreviação de recuperação judicial, para a associação. Então, isso seria aprovado ou reprovado. Só que aí, o que acontece? A reunião foi suspensa porque, em dado momento, teve uma discussão entre alguns conselheiros da oposição e da associação. Mas, como chegou nisso? Bom, aí vou me basear em outros relatos e seguir a cronologia aqui. Vamos lá, o que pegou na reunião? Conversei com algumas pessoas que não são da gestão, e me disseram que, na percepção delas, tá, o material apresentado pela diretoria foi ruim, que não conseguiu apresentar uma previsão de como é que seriam efetuados os pagamentos e muito menos a origem dos recursos. E na recuperação judicial é aquilo, cara, quando você atrasa uma parcela, os credores, dá ruim, sabe? Sim. Dá ruim e o Vasco é SAF, pode correr risco de falência. Então é um negócio muito delicado. Então a situação é a seguinte, o Vasco no momento está sem investidor. Você imagina que aprova um plano de recuperação judicial, não consegue pagar parcelas e o pior acontece, né? Esse é o temor de muitos conselheiros lá dentro. E como a apresentação, na visão deles, foi considerada superficial, mais do que isso, irresponsável. Uhum. Foi irresponsável. Galera da oposição começando a questionar,
Aí, isso, uma das fontes que entrou em contato comigo, dizendo que muitos da oposição tinham a intenção de tumultuar desde o começo. Então, nesse cenário, né, sabe que isso aí a temperatura vai subindo. Só que não foi só a oposição. Um dos relatos é que o presidente Pedrinho ele não quer a venda da SAF, né? Isso é uma narrativa muito propagandeada pela galera de oposição. Antes do encontro, dizem que um conselheiro da situação teria jogado no ar que a RJ seria para o Vasco respirar por 2 anos. Aí a gente faz as contas, né? O Pedrinho assumiu no final de 2023. Mais 2 anos seria o quê? O final do atual mandato. Sim. Então, o que muita gente de dentro do Vasco está dizendo? Que a ideia dos caras é não vender por agora, empurrando com a barriga, né? Tentando tocar o barco. E lá no final da gestão, aí sim se discutiria vender o investidor. Algo que, é bom dizer, a diretoria administrativa do Vasco nega veementemente. Inclusive entramos em contato com eles e eles disseram mentira, com todas as letras. Bom, aí o Levenciano, né, um dos líderes da oposição, já foi candidato a presidente em 2020, 2023 também, os relatos indicam que ele estava tentando arrumar confusão com muita gente. Ele fez alguns questionamentos ao presidente da Assembleia Geral, Alain Belaciano, e todos rebatidos. Questionamentos até na visão de uma das minhas fontes, feitos de forma correta. Nesse cenário, o presidente Pedrinho, aparentemente, tinha ficado quieto na reunião, falou muito pouco, e segundo uma fonte da situação, porque a gestão é descentralizada, então não encara isso com naturalidade. Né? E o pessoal está tentando forçar que ele falasse alguma coisa sobre venda e tal. O que é até irônico, porque boa parte da oposição é contra a venda do futebol, né? Então, pois é. A gente se pergunta, né, qual era o objetivo. E quais foram os relatos que eu recebi? O Levenciano teria perguntado sobre a saída do Vasco do Profut, né? Profut, que é o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. Né? E o Leve também teria dito que a RJ é uma sentença de morte no Brasil, porque o número de falências é expressivo. Que seria, tipo, em torno de, sei lá, 3 vezes. O número de empresas que não falem, acho que falem 3 vezes maior. O que eu ouvi também é que a condução do tema pela diretoria estava sendo bem executada no primeiro momento. Né? Inclusive, escutei que o presidente do Conselho Deliberativo, João Rich, ele estava conseguindo conter os ânimos, ali, os conselheiros mais exaltados. Assim. Então, as coisas estavam acontecendo. Sérgio Frias, por exemplo, que é um membro da oposição, totalmente contra a venda da SAF, né? Inclusive, para quem não sabe, ele é autor de uma biografia sobre o Eurico Miranda. Os dois eram quase. Ele disse que o Vasco deveria ficar do jeito que está, porque sempre se resolveu. Falou isso. Mas assim, disse isso de uma forma educada, respeitosa, sim, sim. A opinião dele. Jorge Salgado, ex-presidente, chegou a ser elogiado por uma fonte que eu consultei, porque ele teria feito uma das explanações mais belas desde que assumiu até hoje. Caraca. Algo até incomum, né, considerando que não tem a melhor das oratórias. Sim. Mas eu estou contando isso, gente, para ficar claro que o debate estava acontecendo num bom nível. Né? O que aconteceu? Paulo Salomão, primeiro vice-presidente geral, e o Alain Belaciano, que é o presidente da Assembleia Geral, eles foram falar, e aí o negócio começou a desandar. Por quê? Paulo Salomão ficou falando de gestões passadas, fez críticas, aquela coisa assim, e aí destoou um bocado, né? Porque a reunião era para falar sobre o futuro do Vasco. Aí o cara começa a ficar metendo pau assim, em gente que não tá mais no poder. Aí o Alain Belaciano, não só ele adotou a mesma postura, como também fez alguns comentários irônicos. E aí chegou na quase porradaria, entendeu? Que ele teria mencionado a carta de crédito de 5 bilhões do Leme que ele usou na campanha de 2020.
o Levin não gostou nem um pouco e teria falado algo no sentido de, tipo, pô, se você prestar um bilhão pra gente, já resolve o problema. Foi alguma coisa nessas linhas. Sim, sim. E aí, cara, teve a galera deixar disso, aquela coisa, porque senão ia dar ruim. Assim, Cara, basicamente foi isso que aconteceu. é complicado. Eu acho assim que a opinião minha, né? Não parte da informação agora, mas eu acho, cara, que esse processo de recuperação judicial pode muito bem realmente ser algo pensando numa venda, porque, como falaram, né, se é um negócio que se você não cumpre com as obrigações é pior, pode decretar falência e tal. Talvez já estejam pensando justamente em abrir isso para facilitar e para o investidor ter que pagar isso depois, sabe? É perigoso, porque, né, vai que não chega esse investidor. Só que o cenário também tá, do que a gente vê aí nas notícias, pelo menos tem alguns interessados, né? Então eu acho que essa venda dificilmente não sai também, né? A não ser que não tenha interesse de alguma parte de dentro do Vasco, que é o meu medo, né? Não ser só decisão do Pedrinho, né? Eu não sei como é que vai funcionar, né? Quando tiver a proposta definitiva. A venda vai ter que sair, porque, cara, se não for, como é que o Vasco vai se sustentar, né? Dificilmente. Também, porque não tem como fazer futebol moderno sem dinheiro. Ser competitivo sem dinheiro. Porque, por exemplo, muita gente cita o Fortaleza, assim, tenta traçar um paralelo com o Vasco. Pô, não tem como, né? Porque o Fortaleza já começa que tem muito menos dívidas, né? Exato. O Vasco hoje é a dívida que já passa da casa do bilhão. Então você tendo um fluxo de caixa todo sufocado, né? Todo comprometido. Cara, não dá, assim. Então... Se o Vasco não tivesse dívida, ia estar sendo bem mais tranquilo, né? Em questão financeira. E o Fortaleza, que tem um projeto excelente para a realidade deles, mas não o suficiente para eles levantarem uma taça. Chegaram até perto na Sul-Americana, mas... Bom, como a gente está falando do Vasco, né? O objetivo é ganhar a Libertadores, Brasileirão, né? E para isso a gente precisa de um salto maior de qualidade. Bem maior, inclusive. Falando sobre a venda, as fontes que tu conversou também falaram sobre essa intenção ou não da atual gestão de vender, né? Que a gente tem relatos muito divergentes, né? Gente de oposição falando que o Pedrinho não quer vender, que ele quer poder e quer empurrar, quer ir levando com a barriga até onde der. E ao mesmo tempo a situação diz que quer vender. O Pedrinho fala que quer vender, não tem nada disso de não estar querendo vender, né? São narrativas assim bem diferentes nesse sentido, e é mais difícil a gente comprovar de fato, né? A gente tem as falas de pessoas dos dois lados, mas para saber a verdade é um pouco mais difícil nesse caso, né? Né, Murilo, um ponto importante até, antes de entrar nessa questão, né, de venda ou não venda, duas fontes me disseram que houve oferecimento de cargos de pessoas da gestão atual para membros da oposição. Porque o que acontece? O João Rich, que é o presidente do Conselho Deliberativo, ele encerrou a reunião não só por causa da discussão, mas também porque percebeu que, cara, dali não ia sair nada, né? A galera estava decepcionada com o conteúdo da apresentação, estavam querendo mais informações, né, um detalhamento. Então, por baixo dos panos, né, membros da situação estariam tentando convencer alguns conselheiros a poder aprovar o ajuizamento da recuperação judicial. E aí nisso, dizem que conselheiros ligados ao Levenciano estariam se aproximando da base da diretoria administrativa. E aí estaria tendo esse oferecimento de cargo, né? Uhum. Aí eu cheguei a perguntar para minha fonte, mas que cargos, que grupos políticos? Não soube me dizer, mas sugeriu que poderiam ser algumas vice-presidências que estariam em vacância, ou que novas poderiam ser criadas para poder alocar esses conselheiros. Uhum. Bom, tendo essa informação em mãos, consultei a diretoria do Vasco e uma outra fonte que é da situação, e todos negaram, assim, disseram que é mentira. Então, bom, algum lado aí está faltando com a verdade, né?
Sim, isso aí o tempo vai dizer, né? O tempo vai dizer, exatamente. Não, sobre a venda, muitos conselheiros, eles gostariam que a venda ocorresse antes da recuperação judicial acontecer. Por quê? Porque, como eu havia falado antes, há um temor de que, havendo a recuperação judicial, a venda do futebol seria postergada, porque os caras supostamente tentariam tocar o clube durante 2 anos, sem investidor, uma coisa, né? Fora a possibilidade de não conseguir pagar os compromissos. Então, resumindo, o Conselho Deliberativo, de modo geral, não seria contra a recuperação judicial, mas eles querem saber como e quando que os pagamentos seriam efetuados. Porque você tendo um investidor, aí já fica mais seguro nesse sentido. Sim. Bom, aí eu entrei em contato com uma pessoa da situação e me reforçou a necessidade de vender o futebol. Abre aspas. O Vasco não tem solução de curto e médio prazo. Fecha aspas. Explicou também que o estatuto do clube ele não exige a aprovação do conselho sobre a recuperação judicial, mas foi uma opção da diretoria de apresentar e definir no conselho o ajuizamento da RJ. E a reunião em nenhum momento seria sobre venda da SAF. Isso aí acabou surgindo, porque algumas pessoas trouxeram, mas o tema era realmente só a questão da recuperação judicial mesmo. E qual foi a explicação que ele me deu? A recuperação judicial seria um passo para fazer uma venda melhor. E que a ideia não é adiar o processo de revenda, não, pelo contrário, ele diz, abre aspas, comprometimento é total pela venda da SAF, fecha aspas. E ele diz que enquanto não chegar um novo investidor, a ideia da diretoria é combater as dívidas através de mediação com credores, a recuperação judicial, aumentar a receita. Segundo ele, seriam facilitadores, não dificultadores. As palavras que ele usou. Bom, em contato com a GDC, a diretoria do Vasco disse o seguinte: enquanto o investidor ou a venda não se concretizam, a responsabilidade de manter as operações continua. A melhor venda, o dia a dia e a reestruturação do clube andam concomitantemente. Mas eu indo para o campo da opinião, que é meio complicado a gente tentar entender o que está acontecendo. Eu quero muito acreditar que na diretoria de que eles estão querendo vender mesmo, até porque eu acho que seria um suicídio político do Pedrinho se essa venda não rolar durante o mandato dele. Eu não rolar, não vou falar nem durante o mandato dele. Durante o começo do ano que vem. Não tiver pelo menos se a venda não se concretizar, não tiver um avanço, sabe? A gente não vê que está avançando um negócio com alguém, vai ser muito ruim para ele, assim. Que ele vai sofrer muita pressão. A gente sabe que, não tô nem falando agora de campo de conselho e de sócio, eu tô falando da torcida em geral. A torcida em geral quer que a venda se concretize. Os sócios também, né, que senão não teriam aprovado a SAF, né, quando teve a AGE. Esse que é o ponto principal, né, cara? Porque a aprovação foi de quase 80% na AGE. Então, se você não revender, peraí, né? Mas e o desejo dos sócios? Exatamente. Coloca uma nova AGE e aí os sócios digam assim, não é para vender, vamos deixar assim mesmo, o que eu considero muito difícil. Mas eu acho que nem tem que convocar uma nova AGE, sendo que já tem o resultado de antes. Né? Vai votar uma coisa que já foi votada, sabe? Eu acho que não faz muito sentido. Talvez, se quiser trazer uma AGE para votar para quem vai vender, sei lá, tem 2 propostas aqui muito semelhantes. Vamos botar na mão da torcida, aí é uma coisa, sabe? Exato. Mas... o cenário lá dentro é o seguinte: o Pedrinho já falou inúmeras vezes que deseja vender o futebol, né? Em caráter oficial, a postura é essa. Nos bastidores, muitos desconfiam de que há uma minoria dentro da Sempre Vasco que seria contra a venda. Questionei uma pessoa da situação sobre isso. Ele disse: minoria insignificante. Falei com uma outra pessoa que não está na gestão. Ele disse assim: olha, é uma minoria sim, mas não é insignificante não. Porque seriam pessoas que estão entre as lideranças da chapa. Então, é tudo relativo, né? Sim. Você diz assim, é minoria. Mas não é como se fosse, sei lá, uma democracia normal em que você vai, vota e tal, assim, não. São os caras que comandam realmente o que vai acontecer.
Aí qual é a percepção dessa minha fonte neutra, né, de fora da gestão? Que o Pedrinho provavelmente quer sim vender, mas algumas pessoas que estão no entorno dele, né, a tal minoria insignificante, que eles estariam influenciando o presidente a postergar o processo de venda. Aí por quê? Ou tentando influenciar, né? Ou tentando influenciar. Nisso, a GDC consultou a diretoria do Vasco sobre essa questão de que o Pedrinho estaria sendo influenciado a retardar a venda, de que tem gente dentro da CEP Vasco que é contra a venda do futebol, e a resposta foi simplesmente mentira. Então, negaram a informação de novo. Então, você vê, Murilo, como são muitos relatos conflitantes, né? De um lado, a gente tem uma pessoa que fica dizendo que... Uma não, na verdade, mais de uma pessoa, né? Dizendo que a diretoria quer fazer X, a resposta da administração pra gente é o oposto, então. Sim. Por isso é só mais pura essência, né? Sempre foi complicado e por isso tem que vender logo, cara. Eu acho que assim, é complicado que a gente pode ser, não tô falando que a oposição faz isso justamente porque não quer a venda, né? Daí quer tumultuar e atrapalhar uma possível venda. Mas é meio difícil a gente falar isso com certeza, né? Sem saber. Ou eles querem a venda na gestão deles. Pode ser também. Vamos segurar. E qual seria a grande arma para usar contra a torcida? Tipo, tá vendo esse cara que tá aí no poder? Ele não quer vender não, tá? Ele quer deixar o Vasco com essa desgraça que é hoje, assim. E eu falo isso no coração, tá? Aí quando eles vendem, tipo, o Pedrinho não conseguiu, a gente tá vendendo aqui. A gente conseguiu concretizar essa venda, o Vasco vai crescer por nossa causa. Pode ser isso também. É complicado, tem muitas possibilidades. Não dá pra gente duvidar de nada nessa política do Vasco. O que o torcedor vascaíno quer, assim, tipo, em sua absoluta maioria? Quer vender o futebol. Por quê? Porque tá de saco cheio da política do clube, tá de saco cheio de briga judicial disso e do diabo, né? E tá de saco cheio de times medíocres. Que o Vasco alterna o ruim e o péssimo há mais de 20 anos, cara. Então, e tá de saco cheio disso que aconteceu no Conselho. Não, e aí, bom, agora dando uma opinião. A 777, que teve uma passagem temerária pelo Vasco, né? Não deixou nenhum legado, foi trágica. Mesmo com eles, assim, fazendo uma sucessão de lambanças, por um breve momento nós tivemos o gostinho do que é sonhar com um time competitivo. Porque os caras botavam dinheiro ali, tudo bem, superfaturado, tudo, assim, fizeram coisa assim. Mas, o Vasco chegava assim, oferecer, sei lá, 40 milhões pelo jogador, né? Jogador com estado titular em outros clubes do Brasil, por exemplo. Que é um padrão de contratação totalmente diferente do que a gente estava acostumado na época do associativo. Né? Sim, dificilmente fácil fazer uma proposta para alguém. Era alguém que custava muito barato ou estava sem contrato, algo do tipo. E aí a gente pode até analisar um pouco... Por que a torcida do Vasco, talvez ela esteja mais impaciente hoje em dia? Porque é como se, assim, tiraram o pirulito da nossa boca, né? Era um pirulito azedo? Era, mas tiraram. E aí a gente fica assim, cara, de novo isso, né? Eu não tô dizendo que eles estavam errados não, tá? Porque realmente o Vasco ficaria à deriva se não tivesse dado com a ação judicial naquele momento. Mas é isso, aí a galera fica assim, cara. Sério? Não dá pra gente não entender o que a torcida... Até porque a gente é torcedor, pô. Exato. Que a gente tá passando, né? A gente teve esse negócio de quando vendeu, vamos ter dinheiro agora. O Vasco vai se recuperar, vai voltar a disputar título. E não no primeiro, porque a gente ainda estava na Série B, eles quase não tiveram tempo de fazer nada, mas no segundo ano a gente já tomou um balde de água fria, né? Mas assim, a gente tem que vender para alguém que tenha dinheiro, que seja sério e que tenha um planejamento de futebol ali pro clube, né? Projeto esportivo, né? Projeto esportivo, exatamente. Na estrutura, principalmente. O CT, por exemplo, na boa, eu me arrisco a dizer que é o pior da Série A.
Pô, tem time da Série B com o CT melhor que o nosso. Da Série C também. Da Série C, então, tipo, chega a ser vergonhoso. É que o projeto original do CT Moacir Barbosa seria para usufruir de mais ou menos 70 mil metros quadrados. Só 25 mil foram aproveitados até agora. Então, já vê que tem espaço para muita coisa. Exato. Exatamente, pode ser muito melhor. Com investimento decente, né? E, pô, nem precisa ser um negócio muito absurdo, cara. A gente fez, igual você falou, tem time de Série C, com muito menos dinheiro, consegue fazer um CT muito melhor, sabe? Às vezes não é nem questão de dinheiro, é questão de pensar, né? Pô, como a gente pode utilizar melhor esse espaço aqui? O que a gente pode fazer, sabe? Pra ter uma estrutura boa. Mas enfim, e a 777 ficava naquela ladainha de que não ia investir porque o terreno não era do Vasco, né? Daí ficava empurrando com a barriga. A gente sabe que agora era tudo enrolação, né? Eles não queriam botar dinheiro ali mesmo. Os caras, assim, devem ter feito muito trambique ali. Não, com certeza. Sabe, a gente tinha um elenco inflacionado justamente para eles falarem que estavam cumprindo com aquela meta que tinha do Vasco ter sempre estar entre os 5 maiores investidores, né? Da Série A, alguma coisa assim. Não sei se era 5 ou se era os 3, eu acho que era os 5. 5. Não, isso foi algo dito pelo Lúcio Barbosa, um cara que era CFO, ou seja, o diretor financeiro. Então você vê que o cara não tem a perspectiva de alguém que analisa o campo e bola. Ele tá falando sobre a área dele, né? E pra ele assim, porra, top 5 investimento, assim, tá, mas o desempenho do time é compatível com o... Exato. Isso não é, cara. Então o seu trabalho é horroroso, pô. Péssimo. Exato. Mas assim, eu boto fé no possível comprador que a gente tem lá, que é o Marinakis, que o cara até agora ele tem projetos que deram certo, né? A gente pode falar que deram certo. Pô, ele pegou um time que tava esquecido na Série B, na Série B, lá não é Série B, mas na segunda divisão lá da Inglaterra, porra, e que já foi um clube grande também, Nottingham Forest, e conseguiu levar de volta pra Premier League, né? E tá numa posição para um time que acabou de voltar, tá numa posição boa do campeonato, sabe? Então já dá pra falar que deu certo ali o projeto dele no Nottingham Forest. E fora o time dele lá da Grécia, acho que é o Olympiacos. Em 12 temporadas ganhou 10 campeonatos gregos. Pô, exato. O cara transformou na potência do país. Não, tudo bem que o Olympiacos já era o maior clube da Grécia antes. Já era grande. O campeonato grego, assim. Mas mesmo assim, bom, o aproveitamento dele... E agora tá dominando absolutamente, né? Ganhou a Conference League, primeiro título internacional de um clube grego. Então, são feitos, assim, bem grandes, assim, pro cara que tem poucos clubes ainda, né? Tanto que ele foi eleito lá na Europa essa última temporada, né? Eu acho que o melhor dirigente. Teve um prêmio assim, né? O Edu Gaspar, que é um cara super respeitado no mercado, está saindo do Arsenal, depois de fazer um trabalho elogiadíssimo lá, e o Marinakis conseguiu atrair ele. Então, assim, pro vascaíno, né? A gente vê isso com muito bons olhos, assim, pô. Seria ótimo. O cara que tem um projeto esportivo consolidado, né? Os clubes que dão resultado lá, que evoluíram, né? Na venda até aqui. E o cara conseguindo atrair um diretor super respeitado, né? Tendo um diretor que entende, né? Sim, pô, você pensa, o que impediria o grego de replicar o mesmo sucesso no Vasco da Gama? E fora que teve aqueles boatos de que ele queria um time no Brasil porque não tem o fair play financeiro. Não tem o fair play financeiro. E fora o câmbio, né? O real $1,06, né? O contrário, na verdade. Pois é. A grana dele ia render muito mais aqui. Exato. Mas é isso, Rafa, tem mais alguma coisa aí para revelar dessas fontes que você consultou aí nos últimos dias? Então, Murilo, tenho. A fonte da situação me disse que há uma polêmica, né, de que as reuniões do conselho não são transmitidas para a torcida, né, que teria a falta de transparência, que isso, na verdade, é algo que está dividido dentro da Sempre Vasco. E muita gente lá dentro, assim, considera as críticas corretas e gostaria que as reuniões fossem abertas, ao menos as que não tocam em assuntos estratégicos, né?
Nisso, a GDC entrou em contato com a diretoria do Vasco, que nos respondeu o seguinte, abre aspas, processos em segredo de justiça e informações confidenciais como financeiras não serão abertas ao público, seja por cumprimento de decisão judicial, seja por sigilo das informações estratégicas do clube. Então, bom, a justificativa é essa. Pessoalmente, não me convence muito porque algumas reuniões, eu acredito que poderiam ser externalizadas, né, para a torcida, pelo sócio. Agora, lógico que se envolve algumas coisas sigilosas, aí é melhor não mostrar mesmo. Né? Não é como se eu acho que fosse um Big Brother. Exatamente. Tem coisas que pode mostrar, que a gente falou lá no começo, né? Tem coisas que é bom a torcida ficar sabendo. Tem coisas que é bom a torcida ficar sabendo, hein? Mas acho que é isso então, né, Rafa? A gente já conseguiu explicar bem o que rolou ali na reunião, deu a visão dos dois lados. E eu acho que dá pra gente ficando por aqui. Se tem algum recado aí pra torcida vascaína? Olha, rezem, porque o ano vai ser muito complicado se a gente não conseguir resolver a nossa vida logo. Né? E não é só acertar com o investidor, tem a ECAP, tem a Lidenhawk, que é os ativos da 777, Tribunal de Nova York jogando, né? O Vasco tem que se entender com muita gente, né? Aliás, me arrisco a dizer que a gente nem sabe com quem que o Vasco tem que se entender na hora de negociar. Só que é aquilo, cara. Chegando investidor sério, comprometido com o clube, em projeto esportivo, investir em estrutura, tendência as coisas caminharem. Que quando você bota o dinheiro na mesa, uma hora você vai colher os frutos. Né? Fazer um trabalho feito. Que de tanto você chegar lá, tá disputando o topo, né? A recompensa vem em algum momento. Sim. Mas sem ter a injeção de capital externo, aí o Vasco, infelizmente, deve ter mais um ano medíocre. Então é torcer para ver ela acontecer logo. E enquanto ela não ocorrer, a diretoria conseguir conduzir bem a janela de transferências, né, a reestruturação financeira do clube, que aí a gente ganha uma sobrevida, né? Exato. É isso, galera. Vamos torcer para essa venda acontecer logo. Torcer para ser por um candidato que tem um projeto, que tem dinheiro, e o Vasco possa voltar a brigar por títulos, né? Que é o que a gente quer. Que é só o que a gente quer. É o que a gente pede. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Saudações vascaínas a todos. Tchau, tchau. Falou.